Nessa noite, eu gostaria já de ler com a igreja uma palavra que se encontra em Atos 9, a partir do verso 1. Você trouxe a sua Bíblia, você pode estar abrindo. Se você não trouxe, você pode estar acompanhando aqui. Deus tem um encontro marcado com você nessa noite, amém? Segura aí. Segura essa promessa do Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós nos encontramos com Ele, sabe o que acontece? Acontecem mudanças. Quantos querem viver aqui mudanças da parte do Pai? Glória a Deus, eu quero viver mudanças da parte desse Pai. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim, Atos 9, do verso 1 em diante. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Inclina a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Papai querido, papai de amor, nós oramos a Ti, ó Pai, primeiramente agradecendo, Senhor, por podermos estar aqui na Tua presença gloriosa. Pai querido, que esta palavra encontre lugar seguro em cada coração, ó Pai. Que possa germinar e dar muitos frutos, Senhor. Pai, eu já repreendo todo impedimento, Pai. Tudo aquilo que tentar tirar a atenção, Senhor, dos seus filhinhos. E já me coloco, ó Pai, como instrumento em suas mãos. Usa-me, Senhor, da maneira como Tu queres, ó Pai. Senhor, que da mesma forma como Tu falaste comigo, ó Pai, que Tu venhas falar também com a Tua igreja, com o Teu povo. Pai querido, nós Te agradecemos e cremos, ó Pai, que o Senhor tem grandes coisas ainda a realizar no meio de nós, em nome de Jesus. Amém? Aplauda Ele em nome de Jesus. Glória a Deus. Saulo, era Saulo ainda, e ele era perseguidor. E ele sentia prazer em perseguir o povo de Deus. Era um prazer que ele tinha. Então ele fazia aquilo com excelência. Quando nós temos prazer no nosso trabalho, nós fazemos com excelência, com garra, com determinação. E era isso que ele fazia. Mas ele fazia para matar, para prender, para humilhar. E de repente, quando ele tem tudo preparado, aí vem o próprio Deus, porque não adiantava as pessoas falarem do encontro que elas tinham tido com o Senhor Jesus. Era necessário que ele tivesse esse encontro também. E aí no momento que Jesus veio, é essa a hora. O próprio Jesus foi lá e se encontrou com ele, se manifestou em glória para ele. E naquele momento era tão forte a glória do Senhor, que a palavra diz que cegou a ele. Cegou a ele de uma maneira, só que, olha só que interessante, quando eu estava preparando essa palavra e o Senhor falava comigo, na realidade, ele estava cego antes, mas ele não via que ele estava cego. Ele não enxergava a verdade. Para ele, andar no erro, andar no pecado, andar na maldade, isso era uma verdade. E quantas vezes que nós também temos escamas nos nossos olhos. Quantas vezes que nós caminhamos com o Senhor, mas na realidade não encontramos ainda, não tivemos um verdadeiro encontro ainda com Ele. Quantas vezes que essas escamas nos cegam e nós achamos ainda que tudo que nós fazemos é correto. Que tudo que nós fazemos está correto. E se alguém fala, nós não temos a humildade de falar, realmente, eu estava errada. Eu sempre tenho mais a aprender.
Ontem nós tivemos uma TPL, onde foi ministrada uma palavra maravilhosa pelos bispos. E aí, ao final daquilo, eu lembrei de uma frase de Sócrates que dizia assim: olha, só sei que nada sei, porque todos os dias você está aprendendo. Mas Saulo, naquela cegueira que ele estava, ele não aprendia mais nada. Ele achava que o caminho que ele estava era correto. Ele tinha que continuar naquele caminho. Mas aí vem o Senhor Jesus e fala: então você não ouviu ninguém, então você vai ouvir a mim. E quantas vezes que Deus também está falando para você: então você não vai sair desse caminho de pecado, então eu mesmo vou me manifestar. E aí a gente fica falando: meu Deus, mas por que disso? Meu Deus, mas por que daquilo? E eu quero dizer para você: é porque Deus quer que você tenha um encontro verdadeiro com Ele, amém? Deus quer que você tenha um encontro verdadeiro com Ele. Porque quando Ele passa a ter aquele encontro, sabe o que acontece? A palavra diz, se você continuar lendo, que Ele passa a se empenhar muito mais. Se ele fazia todas aquelas maldades e vivia no pecado e vivia perseguindo, sabe o que ele faz? Quando ele recebe a presença do Senhor e quando ele tem um encontro com o Senhor, aí ele fala: agora ninguém me segura, agora sim eu vou fazer com excelência. Se eu já fazia quando eu era lá do mundo, quanto mais agora. Deus está falando assim: é tempo de você se entregar mais na presença dEle. É tempo de você fazer muito mais na presença dEle. É tempo de deixar de mimimi. É tempo de olhar e falar assim: Senhor, eu quero um encontro verdadeiro, Pai. Senhor, se tem escamas, caiam as escamas hoje, Pai. Senhor, se o coração está endurecido, Senhor, amolece esse coração. É tempo de se encontrar verdadeiramente com o Senhor. E você sabe o que acontece quando nós nos encontramos verdadeiramente com Ele? Acontece uma mudança. Sabe, só acontece a mudança se houver um encontro. Para haver mudança tem que haver um encontro. Marque isso na sua agenda. Para haver mudança tem que haver um encontro. Não adianta você simplesmente caminhar, se você não conhece quem está caminhando ao seu lado. Lembra os discípulos? Lá em Emaús, vocês lembram o que aconteceu? Eles caminharam com Jesus, eles viram todo o sofrimento de Jesus, eles comeram com Jesus, mas quando eles estavam ali, Jesus já havia morrido na cruz, e eles ali, entristecidos, e Jesus ali do ladinho deles. E quantas vezes você está aí sofrendo, querido? Você está aí chorando, você está aí padecendo, está padecendo com pessoas, está padecendo com situações, e Jesus está do seu ladinho só falando assim: olha, confia em mim, deita aqui, ó, deita aqui no colinho do Pai, fica aqui juntinho comigo. Deus está falando que quer ter um encontro com você nessa noite, amém? Deus quer ter um encontro com você. O tempo todo nós buscamos por mudanças. E ninguém busca por mudanças porque está tudo maravilhoso e quer que fique pior, não é verdade? Eu não escuto ninguém falando isso. Nossa, está tudo tão bom que eu acho que é melhor mudar para não ser tão bom assim. Mudanças são ótimas. Mudanças fazem parte do que Deus tem preparado para nós. Mas sabe o que eu quero te dizer? A mudança mais importante, ela começa lá de dentro e ela começa em você. Não espere mudança em quem está ao seu lado. Não espere que essa palavra seja para quem não veio hoje, porque essa palavra é exatamente para você. A mudança tem que vir de nós. Primeiro começa em nós e depois vai exteriorizar em volta. Quando nós temos intimidade com o Pai, nós começamos a ter essa mudança. Para mudar é preciso ter um encontro. Saulo, na época, ele não pensava que o que ele fazia era mal. Ele achava que ele tinha status e ele simplesmente estava defendendo a fé dele. Ele simplesmente estava defendendo a história dele. Mas de repente ele conheceu a verdade. Olha o que a palavra diz. João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você está cheio de pecadinhos que você guarda, se você está cheio de coisas que você fala, e daí não tem problema. Se a sua vida está cheia de coisas que você já não vê mais problema, que você acha que faz parte da sua história, é tempo de você ter um encontro com o Pai. Nunca é tarde para nós nos encontrarmos com Ele. Nunca é tarde para nós melhorarmos como filhos.
Nunca é tarde para nós melhorarmos como adoradores de Deus. Como tem sido a sua adoração ao Pai? Como tem sido a sua entrega ao Pai? Ou será que a sua entrega ao Pai é simplesmente de você falar: eu já aceitei Jesus, eu não preciso de mais nada? Nós temos uma caminhada. Ali é aquele começo de Saulo. Quando ele ficou ali cego por 3 dias e não comia nada, era porque Deus estava purificando a ele. E Deus nessa noite, Ele também irá nos purificar. Ele irá transformar, as escamas irão cair. E aquilo que a gente falava, o que tem, vai começar a ter importância assim. Porque o que tem nos separa da presença de Deus. O que tem nos separa da bênção que Deus tem preparado para nós? O que tem? Deus olha e fala assim: o que tem está te levando para longe da minha presença? Talvez você já se acostumou. Meu casamento não está nada bem. Mas não tem problema. O meu trabalho também não está nada bem, mas não tem problema. Os meus filhos também não andam muito bem, mas não tem problema. Eu já não oro mais, mas não tem problema. Eu já não jejuo mais, mas qual o problema? Eu já não leio mais a Bíblia. Não tem problema. E nisso, o Pai vai olhando e só vendo você se afastando. E só vendo você se afastando. As escamas estão cercando e você não percebe. E aí quando nós lemos a palavra do Senhor, nós encontramos lá Deus falando exatamente para nós. Olha só. Romanos 12:2 diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem a boa, perfeita e agradável vontade para a sua vida. Você crê nisso? Deus está falando assim: é tempo de se reconectar comigo, é tempo de abraçar novamente, é tempo de colocar o joelho no chão e começar a clamar e falar: Pai, eu sou miserável mesmo. Pai, olha, talvez eu esteja aqui, mas olha, o meu pensamento está lá fora, Pai. Mas hoje, papai, eu quero ter um encontro com você. Mas hoje eu quero ter um encontro com você. Quando nós vamos nos encontrar com alguém, quando a gente namora, a gente se prepara, porque o namorado vem em casa. Esses dias eu estava lembrando, na minha mocidade, que era fanática por um grupo chamado Menudo, e eu não tinha limites para aquilo, e ficava lá no meio da chuva, esperando para um showzinho às 10 da noite, que não enxergava nada, mas eu estava lá, firme, queria ser a primeira a chegar. E quantas vezes que nós não queremos ser os primeiros a adorar a Deus? E quantas vezes nós usamos a adoração do nosso irmão do lado, porque a gente não tem mais nem voz para poder falar: glória a Deus, Senhor, glória a Deus, porque o Senhor merece toda a glória e toda a adoração, porque as escamas ainda estão nos cegando. Porque as escamas estão nos cegando. E talvez você esteja pensando: mas eu acho que eu não preciso, porque não tem nada me cegando. E aí já é um problema, porque nós precisamos mudar. Nós precisamos ter um encontro para mudar constantemente, para nos renovar, para estar mais próximo do Pai. E quando você fizer isso, sabe o que vai acontecer? A presença de Deus vai morar sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho. Em todo momento haverá a presença dobrada do Espírito Santo de Deus. Em todo momento haverá a presença dobrada do Espírito Santo de Deus. João 14:6 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Talvez você esteja confiando em homens. E aí quando eu digo homens, mulheres, né? Homens no sentido global. E talvez eles tenham te decepcionado. E talvez eles tenham machucado o seu coração. E talvez eles tenham te humilhado de alguma maneira. E aí vem Jesus e fala assim: olha, você é filho amado.
Olha, por que você está se constrangendo com as coisas desse mundo? Sabe com o que nós temos que nos constranger, amados? Que Deus Todo-Poderoso, Jesus, que morreu na cruz por nós, olha para nós, insignificantes, pecadores, e ainda nos chama de filho amado. Você é filho amado do Senhor, amém? Você é filho amado do Senhor. Primeiro vem Deus falando assim conosco, a palavra, e não vos conformeis com este mundo, mas como Ele é muito bom, Ele diz assim, ó, eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Sabe o que Ele está falando? Ainda que você passe por momentos difíceis, ainda que você tenha que renegar muitas coisas, Ele não te abandonará. Lembra Saulo, quando ele saiu dali, ele foi ficar com os discípulos, e ali, quando o Senhor fala para irem lá, olha, um já olha e fala assim, não, mas eu não vou, porque ele é perseguidor. E talvez alguém esteja olhando para você também e te julgando por alguma coisa, mas eu quero dizer para você, o Pai não te julga de nada. Ele diz somente para você assim, ó, vá e não peques mais. É isso que Ele diz para mim e para você, olha, vá e não peques mais. Saulo conheceu a Jesus, que é a verdade, o caminho é a vida, e ele deixou de ser Saulo para ser Paulo. E sabe o que o Senhor falou comigo neste momento? É tempo do velho homem ficar lá atrás, porque às vezes nós estamos na presença do Senhor, mas ainda está gritando o velho homem, a velha mulher ainda está gritando a falta de amor, ainda está gritando a arrogância, ainda está gritando a ganância, ainda está gritando o que tem. Nessa noite, repreende esse que tem na sua vida, querido. Repreende. Quando vier isso, você fala assim, isso não é de Deus. Isso não é de Deus, porque está me afastando da presença do Senhor. E ali Saulo deixa de ser Saulo para ser Paulo. E eu fui pesquisar, Paulo significa pequeno. Aquele homem poderoso, até o nome dele muda, porque ele era pequeno, mas ele é grande perante o Senhor. Você pode ser pequeno aqui na terra, você pode ser pequeno perante os homens, mas para o Senhor você é grande, você tem valor. Você tem valor para o Pai. Ele está falando assim nessa noite, olha, tem gente tão entristecida que acha que não tem mais valor, mas eu estou dizendo, você tem valor. Você tem valor. Deus Ele não esqueceu de você, querido. Se Saulo, que era perseguidor, que matava, todos tinham medo dele, Deus vai lá e fala assim, não, é você mesmo, vem aqui que é você que eu quero. Você era perseguidor, pois agora você vai começar a ser perseguido. Imagine você que tem se colocado na presença do Senhor, você acha que Deus vai se esquecer de você? Ele não vai se esquecer. Repita comigo, para que haja mudança, é preciso ter um encontro. Pode falar bem forte, para que haja mudança, é preciso ter o encontro. E o encontro não é com qualquer pessoa, o encontro é com Jesus de Nazaré. Se você crer, pode exaltar a Ele, aleluia. Oh, aleluia. Quando tem um encontro verdadeiro, tudo muda. Olha só esse encontro que a Bíblia nos cita, lá em João 4, a partir do verso 5, diz assim: foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com quem atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus então respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu der se fará nele uma fonte de água que salta
para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui para tirá-la. Jesus quebra protocolos. Jesus fala com uma mulher que ele não poderia falar, mas ele vai lá e fala: eu não sei o que tem te afastado de Deus, mas essa noite, o encontro que Ele tem com você, Ele está falando assim: olha, nada mais vai te afastar de mim, nada mais, nada, nada, porque eu quebro todos os protocolos para te abençoar. Deus quebra protocolos para nos abençoar. Nesse encontro aqui, aquela mulher chegou ali, a Bíblia diz que ela não tinha um marido só, e Jesus sabia disso. Ela vivia em pecado. Só que quando ela sai dali, foi tão interessante, eu até marquei aqui, aquela mulher, olha só. Primeiro, ela sai consciente do pecado dela. Segundo, ela sai crendo que Jesus é a água da vida. E terceiro, ela sai anunciando o Evangelho. Ela deixa de ser pecadora para ser divulgadora do Evangelho. A partir de hoje, o Senhor vai te fazer divulgador do Evangelho dele. E quanto mais você divulgar, mais Deus estará próximo da sua vida. Quanto mais você falar dele, mais ele estará contigo. Quanto mais você falar dele, vai falar de outra coisa? Fala de Jesus. Vai falar mal, fale de Jesus. Troque a sua fala. Troque o seu tempo. Quanto tempo você tem dado para o Senhor? Quanto tempo você tem aplicado nas coisas do Senhor? Quanto tempo? Nós falamos que nós temos pouco tempo, mas quanto tempo nós passamos nas redes sociais? Quanto tempo nós passamos no celular? Quanto tempo nós passamos assistindo uma TV? Quanto tempo nós passamos ociosos? E quanto tempo nós dedicamos às coisas do Senhor? Saulo, quando virou Paulo, foi transformado em Paulo, ele não perdia tempo. Ele saiu dali. Ele ficou aqueles 3 dias sendo revestido pelo Senhor, mas quando ele se levantou, ele falava com intrepidez da palavra, ele falava com autoridade da palavra. Ele fazia aquilo que ele fazia antes para o mal, agora ele fazia para o bem, muito mais do que ele fazia antes. Então, use o dom que Deus colocou sobre a sua vida. É tempo de ter um encontro com o Pai. É tempo de você buscar este Deus. Muitos querem ser abençoados, mas não querem ter esforço nenhum, mas não querem pagar o preço para isso. Simplesmente acham que Deus tem a obrigação de abençoar. Eu vou falar uma coisa para você: Deus nos abençoa pela graça. Saulo não foi salvo ali porque ele era merecedor. Olha só, ele era quem perseguia, ele era quem matava, ele era quem prendia. Ele foi salvo pela graça. Eu e você também somos salvos pela graça. A bênção do Senhor, o favor imerecido do Senhor sobre a nossa vida é pela graça. Não é porque eu mereço, não é porque você merece. Mas muitas vezes nós queremos guardar aqueles pecados de estimação. Nós queremos guardar coisas que nós sabemos que não está fazendo bem. Nós queremos guardar porque nós sabemos que aquilo está nos separando de Deus. Mas como o homem não está vendo, então eu falo, então eu vou continuar. Inconscientemente eu continuo fazendo aquilo que desagrada ao Pai. E aí eu não percebo que existem escamas nos meus olhos. Esses dias eu fiquei com os olhos tão ruins. E aí eu pensei que hoje eu nem fosse conseguir pregar. Mas aí eu liguei para a apóstola, ela falou assim: vai sim, vai estar bom na quinta-feira. E eu até ri depois, né? Eu falei assim: mas apóstola, olha só, né? Mulher de fé. E ainda falou assim: você vai, se tiver com a conjuntivite, vai lá do mesmo jeito. Mas o interessante é que eu não enxergava nada, gente. Não podia usar lente, porque eu uso lente. O óculos ficava embaçado. E foi exatamente quando o Senhor me deu a palavra. E eu fiquei pensando, meu Deus, quantas vezes nós estamos cegos e não enxergamos, não conseguimos, e não adianta colocar colírio porque essa cegueira não cai. Eu quero dizer para você que existem cegueiras espirituais, que é só Deus que pode ser o colírio necessário. E eu quero te falar que nessa noite o colírio do Senhor está aqui. O colírio de Deus está aqui para quebrar toda cegueira espiritual.
Aquilo que você não enxergava, você vai passar a enxergar. E quando você afastar isso da sua vida, sabe o que vai acontecer? Bênçãos sem medidas irão cair sobre a sua vida. Oh, decanta la basúria. Quando nós não temos um encontro verdadeiro com o Senhor, sabe o que acontece? Quando nós não temos um encontro verdadeiro com o Senhor, nós somos capazes de estar ao lado e não reconhecer. E quantos que caminham com o Senhor e chega a determinado momento, simplesmente abandonam. Abandonam porque acha que fulano não me valoriza, ciclano não me ama, Beltrano não mudou ainda, por que eu vou continuar indo na igreja? A minha vida financeira não mudou. Lembra que nós falamos no início? Tudo começa em nós. Primeiro nós mudamos e depois tudo ao redor também muda. E aí o Senhor me levou nessa passagem, que diz assim, João 21:3, olha só. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Dizem eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Eu quero dizer para você, se você tiver um encontro verdadeiro com o Senhor, não abandone por nada. Sabe por quê? Sabe o que você vai encontrar lá no passado? Nada. Sabe o que você vai conseguir do passado? Nada. Porque Deus tem um futuro de bênção e prosperidade sobre a sua vida. Pedro, na hora da tristeza dele, não, o mestre não está mais aqui conosco, então eu vou pescar. Ele andou com o mestre. Ele viu o mestre fazendo milagres. Ele viu o mestre ministrando. E no entanto, na primeira dificuldade que ele teve, ele simplesmente falou, eu vou pescar novamente. E sabe qual é o perigo desse tipo de atitude? É quem estava perto foi junto. Fique atento, porque a sua atitude pode levar pessoas para próximos do Pai, mas também podem tirar definitivamente da presença de Deus. Pense sobre isso. A sua atitude, ela pode aproximar do Pai, mas a sua atitude também pode tirar as pessoas da presença de Deus. E aí vai ser da sua mão. Deus vai olhar e falar assim, mas olha, você saiu, você abandonou, você disse que não me amava mais. E quantos confundem? Porque tem um problema com o homem, ficam de bico com Deus. Gente, quantos que acham que Deus fez algo contra? Eu quero te perguntar, o que Deus fez de mal a nós? Deus é amor, Deus é Pai, Deus é poderoso. Deus foi lá, pegou Saulo, pecador, matador, e simplesmente falou assim, olha, é você mesmo que eu vou usar. Deus nessa noite Ele está falando assim, ó, é você que eu vou usar. É você que eu vou levantar. É você que eu vou levar para pregar para aqueles que não me conhecem ainda. Não importa o seu querer. Tudo é debaixo da vontade do Pai. Como tem sido o seu encontro com Jesus? Pensa aí. Pensa o seu tempo. Como é que você tem aproveitado o seu tempo? Como tem sido a sua caminhada como Jesus? Ou será que você só tem caminhado, mas você não conhece? Você não está conhecendo Jesus, está igual aqueles discípulos descendo, Jesus ali do lado deles e eles nem perceberam que era Jesus. Comece a perceber que Jesus está do seu lado e viva um tempo de bonança, de alegria, de prosperidade, de alegria no seu coração, no seu ser. Ser alegre não é porque você tem tudo, porque muitas vezes você pode comprar uma coisa num dia, aquilo no outro dia já não tem mais valor, mas quando a alegria vem dos altos céus, ela é contínua no nosso coração. Você vai receber alegria contínua no seu coração nessa noite. Muitas vezes, quando não identificamos o Senhor, sabe o que acontece? Entristecemos o Espírito Santo do Senhor.
Às vezes você fica triste porque alguém passa perto de você e não te dá a paz do Senhor, ou não fala oi, ou então quando a gente vê aqueles amigos antigos que estudamos com eles e passamos perto, puxa, fulano nem falou comigo, e aí a gente fica, né? E aí todos os dias você não dá um bom dia para o Senhor, e aí todos os dias você não senta para ter um papo legal com o Pai. E aí todos os dias você não tem um tempo de conversar com seu papai. E aí você fica triste porque o homem não falou com você. E aí você fica triste porque alguém virou a cara, sendo que muitas vezes nós viramos nossa cara todos os dias para o Senhor, porque não temos um tempo com Ele. Mas nessa noite o Senhor está tendo um encontro com pessoas aqui neste lugar. René, canta labaço e anda. E quando você sentir este encontro, tudo ao seu redor começará a mudar. A sua forma de falar vai mudar. A sua forma de pensar vai mudar. A sua forma de agir vai mudar também, lembra? Saulo já não era mais Saulo, virou Paulo. E aí Paulo começou. Ele não queria mais saber de status, ele não queria mais saber de que ele era de uma casta diferente, ele não queria mais saber de religiosidade, mas ele queria que todos conhecessem que Jesus é o Filho de Deus. Esse Filho de Deus, Ele está te pegando no colo hoje, querido. Ele está tirando todas as escamas, e o pior das escamas, você pode achar, mas se eu não enxergo algumas coisas, tudo bem. Só que as escamas, elas não deixam você enxergar nem as coisas boas, nem as ruins, viu? Quando eu fiquei com os meus olhos ruins, eu não enxergava só uma coisa, eu não enxergava nada. Então, talvez bênçãos estejam passando sobre a sua vida, na sua cara, bandejas de ouro, oportunidades, e você não esteja enxergando, porque as escamas estão atrapalhando. Mas hoje o Senhor tira todas as escamas da nossa vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Se você crê, glorifica Ele com as suas palmas. Aleluia. Quando Paulo queria que todos conhecessem o amor que excede todo entendimento e que nos constrange, eu fiquei pensando. Eu falei, Senhor, quantas vezes ficamos constrangidos porque alguém está virado com a gente por algum motivo. Quantas vezes ficamos constrangidos porque passamos alguma situação vexatória. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele veio e falou para mim, a única coisa que tem que constranger é o meu amor sobre a sua vida. A única coisa que tem que constranger você é o amor do Pai sobre a sua vida, amém? Quer ser abençoado? Comece a adorar esse Deus de todo o seu coração. Comece a viver o Evangelho de maneira intensa. Comece a declarar todos os dias quem você é perante Deus. Porque tem pessoas que não querem mais nem que saibam que ela é evangélica. Tem pessoas que têm vergonha já. Eu não quero que ninguém saiba que eu sou evangélica. Eu não quero que ninguém saiba que eu sou evangélico, porque senão pode ser que mudem comigo. Eu quero dizer para você, você está se constrangendo com a coisa errada. Porque tem um Pai que morreu na cruz por mim e por você. E Ele quer tirar as escamas dos seus olhos, para que você enxergue além. Quando nós enxergamos além, nós paramos de nos preocupar com coisas pequenas. Quantas vezes nos preocupamos com coisas tão pequenas? Coisinhas, queridos, o tempo passa. Como tem sido a sua vida no Evangelho? Talvez você até hoje, você tenha ouvido a palavra todos os dias, mas você ainda não teve a coragem de se entregar inteiramente a esse Evangelho, porque você tem medo, e Deus está falando assim para você, olha que palavra tão linda. Mateus 11, 28 a 30 diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E você está preocupado se A ou B está entristecido, bravo com você, sendo que o Pai está falando assim, olha, aprendei de mim, eu que sou manso, humilde de coração, e você está se apegando a pessoas. É tempo de você ter um encontro com o Pai. Mas é um encontro verdadeiro, querido. Aquele encontro, sabe, que te quebranta. Aquele encontro que você olha e fala assim, meu Deus, existiam escamas nos meus olhos, mas hoje caíram por terra.
Com Saulo, Deus fez exatamente o que essa palavra diz. Olha, está escrito assim: vós não me escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Olha que coisa. Olha só, Deus foi lá. Você poderia estar da maneira como você estava. Deus foi lá e falou assim: olha, eu estou escolhendo a você. Não adianta você se esconder. Você pode até se esconder, se esconda atrás da pilastra, se esconda na sua casa, mas eu quero você me adorando. E quando Ele chama, Ele se responsabiliza. Deus está se responsabilizando por você nessa noite. Deus está se responsabilizando. Para de ficar preocupado. Tem pessoas que passam mais tempo preocupados do que adorando. Eu vou dar uma dica para você. Tudo que você tem de preocupação, que você todo dia está pensando nessa preocupação que está assolando o seu coração, troque por uma adoração. Glorifica. Experiência própria, queridos. Cada vez que eu pensava em alguma coisa que levantava da cama, aquilo vinha na minha cabeça. Eu na hora vinha um louvor. Qualquer louvor que viesse, eu sabia, é Deus. E quando eu comecei a fazer isso, meu coração começou a ficar leve. E eu comecei a entender que temos que trocar a preocupação pela adoração. Não sabe louvar, não tem problema. Comece a glorificar. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, meu Redentor vive. Eu sei que Ele se levantará por mim. Glória a Deus, o meu Redentor vive. Eu sei que Ele se levantará por mim. Porque Ele vai se levantar pela sua causa em nome de Jesus. Atos 9:15 diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Grave aí, você é vaso escolhido, vaso de honra. Não importa quem olhou para você e não deu valor, Deus está dizendo que você é vaso de honra na presença do Senhor. E a palavra do Senhor ainda diz assim: para que vós não me escolheste a mim, mas... estou no lugar errado aqui, gente. Vós não escolheste a mim. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Você está perdendo tempo chorando no lugar errado, pelas coisas erradas. Comece a trocar toda a sua preocupação pelo zelo, pela obra do Senhor, pela palavra do Senhor. Comece a amar os seus irmãos. Comece a amar aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Ou será que você está guardando o evangelho só para você? É meu, está quentinho aqui no meu coração, é meu. Não preciso divulgar para ninguém, não preciso falar para ninguém. Para que eu estou bem? Eu vou falar uma coisa para você: enquanto você fizer isso, nada vai mudar na sua vida. Sabe por quê? Porque você não teve um encontro verdadeiro com o Pai. E talvez você quisesse nessa noite ouvir uma outra palavra. Mas eu quero dizer para você, se você hoje tomar posse dessa palavra e ter esse encontro com o Pai, tudo aquilo que você precisa, preste bem atenção, tudo aquilo que você veio pensando que você precisa, o Pai vai tomar sobre as mãos dele, porque quando a mudança vem de dentro para fora, tudo ao nosso redor começa a mudar e você vai testemunhar o que Deus vai fazer sobre a sua vida. Quando nós vemos grandes encontros, nós vemos que quando Jesus tem um encontro, nada fica igual. Lembra aquela mulher adúltera? Chegou ali e Jesus estava ali escrevendo na areia. E aí ela chegou ali e as pessoas queriam apedrejá-la. Mas aí não apedrejaram. E aí só fica Jesus e ela. E aí ela fala com ele. E aí Jesus: cadê aqueles que estavam te acusando? Ela fala: olha, não ficaram nenhum, só o Senhor. E de repente ele olha e fala assim: eu também não tenho nada contra você, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. E aí nós, sendo pequenos, nós julgamos o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque não tivemos ainda o encontro verdadeiro com o Pai. Deus quer ter um encontro com você. Quem quer ter um encontro com o Pai nessa noite? Eu quero ter esse encontro com o Pai todos os dias.
E eu falei para o Senhor, Senhor, muda o que tem que mudar, transforma. Põe humildade no meu coração para eu entender que é tempo de mudar, porque às vezes a nossa arrogância é tanta que nós nem aceitamos que precisamos mudar. Não, tá bom desse jeito. Estamos quase colocando já uma auréola aqui em cima. E aí nós começamos a ver a nossa vida simplesmente nada acontecer, nada ficar diferente. Nós começamos a ver que a presença de Deus já não é mais como era antes. Edemanaias. Nós começamos a ver que a oração já não faz parte mais nem do momento da alimentação. E aí nós vemos que as escamas já não estão mais só nos olhos, mas estão tapando os nossos ouvidos, nossas narinas, e nós estamos inchando, inflando. Porque tem algo crescendo mais do que o Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós temos que entender que a única que tem que crescer em nossas vidas, dia após dia, segundo a segundo, milésimos de segundo, é o Senhor Jesus. E nós temos que diminuir todos os dias, e nós temos que nos colocar como pequeninos, insignificantes na presença dEle. E nós temos que entender que se já não estamos mais sentindo a presença dEle, tem algo errado, né? Manaia, xerereca. Mas quando nós já não enxergamos nada, e aí eu fiquei pensando, mas aqui, Senhor, Saulo tinha um motivo. Ele se reconhecia como perseguidor, ele se reconhecia como pessoa que odiava aqueles que amavam a Jesus ou que andavam com Jesus. Mas o problema é quando você se diz adorador. O problema é quando você se diz seguidor. O problema é quando você se diz, bate no peito, eu já conheço. E não está pronto para viver o novo do Pai. E o Pai está querendo trazer coisas novas sobre a sua vida. Talvez essa montanha que você veja, é porque é tempo de você esvaziar, ó, Deus tirar tudo, tirar as escamas, tirar os tampões e tudo mais. Vai tirando, Deus, pode tirando. E aí quando você começa a sentir o ar entrando, você começa a sentir a presença do Espírito Santo de Deus. E aí você vai diminuindo e ele vai crescendo. E aí o eu vai caindo e a presença de Deus vai crescendo. E aí o Espírito Santo começa a falar com você o tempo inteiro. E aí não importa mais quem está falando, A ou B, porque os seus ouvidos estão ligados no que o Pai está falando com você. Amém? É tempo de nós termos um encontro com o Pai. Para que haja mudança, é preciso ter esse encontro, querido. Às vezes nós andamos 35 anos, 40 anos, não sei, andamos. Falamos que abandonamos tudo do mundo, glória a Deus. Falamos que renegamos várias coisas, glória a Deus. Mas mentimos para nós mesmos. Mas mentimos descaradamente, porque sabemos que ainda não tivemos um verdadeiro encontro com o Pai. E o encontro, então é porque eu estou em pecado? Não. É porque cada vez que você se encontra com Ele, Ele muda algo. Cada vez que você se encontra com Ele, porção do Espírito Santo vai entrando. Cada vez que você se encontra com Ele, sai alguma coisinha que não é boa, Ele vai tirando. E se você andar com Ele todos os dias Ele tem coisas novas para a sua vida. Aleluia! Deus tem coisas novas para a sua vida. O tempo da mudança chegou, mas você tem que querer. Você tem que olhar e falar, Deus, eis-me aqui, muda, Senhor, muda. Muda, não quero mais ser assim. Mas tem pessoas que batem no peito e falam, eu sou assim, quem quiser gostar de mim, goste. Já ouviram isso? Eu já ouvi. Quem quiser gostar de mim assim, que goste. Eu sou igual ao bambu, quanto mais bater,
Não adianta porque eu vou voltar de novo. E aí você fala, meu Deus, e a mudança? E a mudança? Comece a falar, Senhor, tem várias coisas em mim que precisam ser mudadas, Pai. Precisa ser mudada, Senhor. Quem não amava vai passar a amar. Quem não suportava vai passar a suportar. A Bíblia diz assim, gente, suportai-vos uns aos outros. Sabe o que quer dizer isso? Tolerância. Tolerância. Amor. Não devemos dever nada para ninguém. Sabe a única coisa? Amor. Sabe por quê? Quanto mais amor você dá, mais amor você tem que dar. Mais amor você tem que dar. Não adianta você olhar e se você fazer biquinho aí é pior. Porque aí o pai fala assim, então é assim, então eu vou te provar, é nisso. Mas essa noite o Senhor está tendo encontro com pessoas aqui. O encontro do Senhor vai transformar o que é necessário, amém? Eu já te convido para você ficar em pé nessa noite. Quando nós temos encontro verdadeiro com o Senhor, Ele diz, sabe o que é para nós? E o que Ele está falando para você e para mim nessa noite? Eis que tudo se fez novo. Então tome posse do novo na sua vida. Viva a mudança de Deus. Chega de falar que está bom do jeito que está, querido. Chega de aceitar a situação da maneira como ela está. Mas viva a boa, a perfeita e agradável vontade do Pai sobre a sua vida. Pare de tentar moldar as coisas da maneira como você quer. Pare de tentar direcionar como Deus tem que fazer sobre a sua vida. Deus, eu quero ser abençoado, mas eu quero assim. Deixa Deus fazer do jeito que Ele quer. A vontade dEle é perfeita. Você conhece o imediatismo, agora. O encontro que Saulo teve com Jesus mudou a vida dele e mudou a nossa, porque foi lá que começou. O ide do Senhor, ali se iniciou verdadeiramente. Deixa Deus trabalhar na sua vida, no seu coração. Quantos que já estão com o coração tão... uma pedra, que já não sabe nem mais o que é derramar uma lágrima perante o Pai. Mas chora por conta de coisas do mundo. Mas não sabe o que é chorar mais na presença do Espírito Santo de Deus, que nos constrange, que diz para nós todos os dias, olha, eu estou aqui para o momento que você precisar. Deus está querendo te abraçar neste momento. Deus está querendo te tocar de uma maneira diferente, uma maneira que só Ele pode tocar. Corações já como pedra, como rocha, mas Deus quer quebrar essa rocha. Pessoas que já não conseguem mais se relacionar com o próximo, mas Deus quer trazer novamente relacionamentos. Pessoas que não sabem mais o que é perdoar o outro, mas Deus está falando, olha, se eu disse, vai, não peques mais, e eu não tenho nada contra ti, quem somos nós? Deus quer ter um encontro conosco. Deus quer tratar a ferida. Deus quer tratar, quer encher o vazio. Deus não quer que a gente viva de aparência, mas o Senhor quer realmente fazer um rebuliço. E em meio à dor você conseguir dizer, glória a Deus, Senhor, porque o Senhor não me abandonou em momento algum. Mas para isso é necessário ter um encontro. Para isso é necessário que caiam as escamas. Para isso é necessário que todos os sentidos sejam limpos. Para isso é necessário o coração aberto. O novo de Deus vai chegar sobre a sua vida. Eu quero que você ore nessa noite. Fala tudo para Deus, sabe? Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estava contando para minha filha. Teve uma certa ocasião
onde eu senti de Deus que eu precisava falar tudo. Tudo. Sabe aquilo que dói você falar? Sabe aquilo que causa dor? Aquilo que você fala assim, não, eu não posso reconhecer isso. Meu Deus, não é possível. E aí, eu fui na sala da minha casa, e era de madrugada. E eu ajoelhei ali. E naquele momento eu fui falando, e eu achava que tinha pouca coisa. E de repente, queridos, eu me derramei perante o Senhor. Mas foi a noite em que mais eu recebi a presença do Espírito Santo de Deus. E depois daquele dia, muitas coisas mudaram. Coisas que eu já nem esperava mais que fossem mudar. Deus transformou. Seja sincero com Deus aí. Se você sentir de ajoelhar, ajoelha. Se você sentir de chorar, chora mesmo.